Ezequiel, capítulo 15. O Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, será que pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que a sua madeira serve para fazer um cabide para pendurar coisas? Não. Só presta para fazer fogo. E quando as pontas viraram cinzas e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não. Antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isso: como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparam do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim, e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 16. O Senhor falou comigo. De novo ele disse: Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas nojentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe disse o seguinte: Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você. E até hoje, a jogaram no mato. Uau. Quando passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue, embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e o seu cabelo ficaram compridos, mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então, cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapato do melhor couro, um turbante de linho, uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para as suas orelhas e uma linda coroa para a sua cabeça. As suas joias eram de ouro e de prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou os seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um, como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, o azeite e o mel, mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceram como sacrifícios a ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisava matar
os seus filhos oferecendo em sacrifícios a ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nenhuma vez você se lembrou da sua juventude, quando estava nua rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse: ai de você, sim, ai de você. Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você, e com isso me deixou irado. Portanto, agora eu a levarei a mão, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filisteus, que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios, você foi prostituta deles. Mas eles também não deixaram satisfeita. Depois você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte: você fez tudo isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como uma mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. O que ele diz é isto: você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os ídolos vergonhosos, e matou os seus filhos em sacrifício a ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em círculo, então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato, e na minha ira e furor vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles, e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para apedrejá-la, e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta, farei com que deixe de dar presentes a seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei, não ficarei mais irado, nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei quando era moça? Me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que a fiz pagar por tudo, porque é que, além de todas as coisas nojentas que você fez, ainda foi imoral. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você, tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odeiam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas vizinhas tiveram mãe Eteia e pai morreu. A sua irmã mais velha é Samaria do norte, com os povoados que ficam ao seu redor.
a sua irmã mais moça com os seus povoados, e Sodoma do sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos delas, em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não. Em pouco tempo você se tornou ainda mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto, por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você, Jerusalém, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quanto à sua corrupção, Jerusalém, e comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém: vou fazer progresso de novo para as suas irmãs, para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor, e para Samaria e os seus povoados. E vou fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesma. E a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em boas condições. De novo haverá progresso para elas, e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho você zombou de Sodoma, até de ser descoberto o mal que você fazia. Agora você se tornou igual a Sodoma, zombam de você os edomitas, os filisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. Você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus diz: Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança, mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua mocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas, mas que você fez, porém você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 17. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação, para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca, das asas enormes bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia
esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada, mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-as secar? Não será necessária muita força, nenhuma nação poderosa para arrancá-la? Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra. Quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente, ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito, e porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isso: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Ezequiel capítulo 18. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos
sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulheres durante as regras. Não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que este homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos no templo proibido e seduz mulher casada, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai aos templos pagãos, adora ídolo nojento e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos dos israelitas, não come carne do sacrifício oferecido em templo proibido, não seduz mulher casada e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece os meus mandamentos. Ele não morrerá por causa do pecado do seu pai, e certo viverá. O pai dele enganou, roubou e se prejudicou os outros. Por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa. É porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. E por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem. A pessoa má sofrerá o mal que pratica. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer tudo o que é certo e bom, não morrerá, e certo viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá, porque fez o que é correto. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não. Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então ele morre. Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou jurar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todos os mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova. Pode ser a igreja. Israelitas, Aqui quem está falando é Laila. Laila. Por que vocês querem morrer? Vamos orar.
Eu não Meu quero Deus, que ninguém Todo-Poderoso, morra, obrigado diz o por Senhor essa Deus. palavra de Portanto, hoje. parem de pecar Fazer e com que vivam. cada palavra absorvida se transforme em ação. Espírito Santo, nos guie e nos fortaleça. Nos console nos momentos difíceis, em nome de Jesus. Amém.